Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, conforme o prometido, começando o nosso primeiro Espiritualidade Existencialista. Se você está aqui essa noite, você tem interesse tanto em crescimento emocional, quanto em uma espiritualidade verdadeiramente madura, responsável, não vitimizada, não barganhadora, uma espiritualidade real de verdade. Beleza? O pessoal vai entrando aí, vai me dando um feedback sobre o áudio, tá? Se o áudio tá bom, se a iluminação tá boa, pra gente começar logo a nossa reflexão e não perder mais tempo. Tá tudo bem, pessoal? A imagem, o áudio? Vou tirar a música que eu tava ouvindo aqui, pra gente começar. Pessoal, boa noite. Hoje é o nosso primeiro Espiritualidade Existencialista, tá bom? O tema de hoje vai ser quando o erro vira o acerto. E nós vamos começar essa noite uma série que chama Salomão, Homem ou Mito? Você deve estar pegando uma onda de muita gente falando sobre Salomão, muita gente mesmo. Eu tenho visto vários podcasts, muita gente do meio de investimentos, muita gente do meio de mercado financeiro, seja ele de qual linha, muita gente de programas de espiritualidade falando sobre o rei Salomão. Falam-se várias coisas, mas aqui, como foi na live da ansiedade da nossa quarta-feira, a gente vai fazer uma abordagem completamente diferente sobre a história de Salomão. Toda história tem um começo e a gente precisa começar pelo começo aqui na história de Salomão. Pessoal, só me dá um aceno se tá tudo jóia com o som, se vocês estão ouvindo direitinho, porque é o mais importante. Tá tudo... Opa, o que aconteceu? Explodiu alguma coisa? Pessoal, o som tá ok? Só me dá ok se o som... Tudo certo. Beleza, então vamos lá. Uma das coisas que eu gostaria muito que vocês fizessem nesse início de reflexão, deu uma explosão doida ali, vocês repararam? Eu nem sei o que é isso, primeira vez que eu faço uma live séria mesmo, tirando a reflexão da situação do suicídio. Olha só, mas agora eu preciso de um pouco de concentração. A gente vai falar, conversar, a gente vai ouvir, vocês no caso vão ouvir sobre espiritualidade. Seria muito importante que, como um exercício existencialista agora, você se desconectasse de outras coisas. Eu sei que muitas vezes é uma dinâmica do nosso tempo. Você está com um fone, com alguma coisa associada a uma segunda atividade, tentando emendar as coisas. Olha, se você quer realmente fazer algo bem feito na sua vida, não associe estímulo, não funciona. Você desfoca a sua atenção e não consegue ter profundidade. Lembrando que na live Dialética Terapêutica, eu disse que a verdadeira espiritualidade requer interioridade. Então é preciso que nesse momento você crie uma disposição à interioridade. Senão, não vai dar certo. Beleza, pessoal? Então nesse momento se desfaça de outros estímulos para que você absorva o máximo possível dessa reflexão. Que vai ser sim um soco no estômago da sua psicologia infantilizada, se você tiver um. Porque a proposição, quando o erro vira o acerto, ela trata especificamente de um eixo de 4 temas que vai ser porrada mesmo para quem quer desenvolver uma espiritualidade adulta, madura. E esses temas são realidade, responsabilidade, não vitimização e realização, redenção. Beleza? Então fique atento a toda a situação aqui e acompanhe toda a nossa reflexão sem excesso de estímulo, beleza? Pessoal, só uma pontuação. A gente vai fazer uma reflexão focada no uso ativo da sua cognição e da sua atenção. Para eu fazer isso de uma maneira didática, talvez eu não consiga interagir no chat, mas no final eu interajo e a gente vai descobrindo como fazer essa live da melhor maneira, beleza? Então, olha só,
Você não precisa abrir uma Bíblia ou abrir um livro religioso agora. Mas se você quiser saber onde tudo começa, o texto base está no segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 11 e o capítulo 12. O que vai conter nessa história? Aliás, vamos começar do começo? Vamos voltar? Aliás, vamos voltar na intenção dessa live. Pessoal, eu sou um psicólogo existencialista. Isso quer dizer que toda a base do meu trabalho gira em torno de fenomenologia. O que raios é fenomenologia? A gente precisa entender que eu não me arriscarei a falar coisas, a afirmar contextos fora da biografia da personagem que nós escolhemos. A gente vai falar a partir da minha opinião e da biografia, e nos auxiliará o contexto histórico e o texto, caso você queira ler na sua singularidade particular e na sua casa. Aqui nós não leremos o texto, aqui nós refletiremos sobre a história em uma análise biográfica. E como toda biografia, Salomão teve um início, beleza? E esse início de Salomão começa com os pais de Salomão. E talvez você já tenha ouvido falar do rei Salomão, e uma das coisas que as pessoas adoram falar sobre o rei Salomão é do quanto ele foi rico. Isso é uma mentira, pessoal? Não. Salomão foi muito rico mesmo. Muito mais do que a gente consegue conceber em valores de hoje. Para vocês terem uma ideia, na época do reinado de Salomão, a prata tinha perdido o valor de mercado de tanto ouro que era produzido. E isso conforme a tradição bíblica nos aponta. Isso está no livro das Crônicas, isso está no livro dos Reis. São livros que estão numa parte da Bíblia que chama Antigo Testamento ou Velho Testamento. Ou uma coleção que para o judaísmo chama Tanakh, tá? Ou Torá, ou o nome que você já tem ouvido falar aí, que é a Bíblia, que é a mesma para judeus e cristãos. Essa parte chamada Antigo Testamento conta algumas biografias de heróis da fé. E sabe qual é a coisa mais interessante? Que graças à completa absurdidade do besterol produzido em cima de espiritualidade e tradição cristã, você não sabe? É que a Bíblia ela é profundamente existencialista quando ela trata das suas personagens históricas. Sabe o que quer dizer isso exatamente, meu caro? Talvez você nunca tenha parado para ler uma história bíblica, mas a Bíblia é um dos poucos livros de tradição religiosa que conta todos os podres. Ela não poupa detalhes de cada erro, cada falha das suas personagens. Dificilmente você vai encontrar um texto bíblico, nem no Antigo Testamento, aquela primeira parte da Bíblia, e nem no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, você vai encontrar um material onde ela poupa os defeitos, a humanidade, a demasiada humanidade das suas personagens. As personagens no relato bíblico, elas são biografadas de uma maneira concreta, com acertos e erros. E nós vamos refletir sobre como Salomão entra na história a partir da sua família. E Salomão entra na história, meus caros, ao contrário do que você pensa. Não foi um príncipezinho nascendo num castelo de ouro e assim se deu, filho de uma linhagem real aqui, de uma outra linhagem real acolá. A história de Salomão real é treta, beleza? É treta verdadeira. E você que não conhece vai se assustar um pouquinho. Deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta vai ficando seca. Meu caro, como você acha que o rei Salomão, que até algumas mandigas e feitiçarias promete que vai te dar prosperidade, veio ao mundo? Não, ele não veio ao mundo numa tradição medieval de nascimento real, tá? Ele não veio ao mundo como os contos de fadas dizem que os reis vieram. Muito pelo contrário, ele veio ao mundo de uma maneira que você não vai acreditar. E é talvez uma das maiores lições de responsabilização que as escrituras judaico-cristãs trazem. Beleza? E aí eu vou dar um plot twist agora. Por quê?
Porque apesar da nossa série ser Salomão, Homem ou Mito, hoje, na nossa estreia, a gente não vai falar de Salomão. A gente vai falar de talvez a personagem mais conhecida da Bíblia depois de Jesus, que é o rei Davi. Quantos aqui conhecem o rei Davi? Todo mundo lembra? Rei Davi, aquele da Estrela de Davi, que a novela da Record contou a história, tem vários filmes hollywoodianos. Mas olha, eu vou lembrar de uma coisa do rei Davi que talvez você tenha ouvido em algum momento, já que você é um cidadão ocidental, tá? Davi é aquele ruivinho que venceu o gigante Golias. Lembrou? Pois é, esse é Davi, aquele menininho que desafia um gigante que desafiava um exército e, curiosamente, ele vence esse gigante. É aquela história da funda, que é uma espécie de estilingue, e ele desce na cabeça do gigante, o gigante cai, e aquele menininho que era sangue no olho, pegou a espada e lau, cortou a cabeça do gigante. Lembrou quem é o rei Davi? Então, na primeira live de espiritualidade existencialista, que é sobre Salomão, homem ou mito, buscando a origem de Salomão, a gente vai falar do rei Davi, que era o pai de Salomão. Davi era pai de Salomão, por isso que a gente vai começar a história. Só que Salomão, meus caros, ele não era filho de uma rainha de Israel. Agora a história começa a complicar. Porque tudo começa com o primeiro ponto da nossa reflexão. O erro grave. O rei Davi cometeu um erro gravíssimo. Alguns aqui já devem conhecer a história e têm ideia do erro gravíssimo que ele cometeu. Mas para os que não conhecem a história, vão conhecer agora. O rei Salomão, esse rei que está na moda dizer sobre ele, por causa da prosperidade, do poder e várias dicas que dão, usando como exemplo o rei Salomão, ele nasce de um erro gravíssimo dessa personagem que hoje, por exemplo, nas pregações evangélicas é colocado como um ícone, um tipo de Cristo, o rei Davi, mas a história real do rei Davi, narrada pelas escrituras judaico-cristãs, é uma história de tretas, é uma história de assassinatos, é uma história de várias falhas morais. E o curioso é que este homem foi chamado pelas escrituras num determinado momento de homem segundo o coração de Deus. Ou seja, na pior das hipóteses, você percebe que o Deus da tradição judaico-cristã não espera muito dos homens que ele criou. Por quê? Porque ele os criou. Por quê? Porque, segundo a teologia judaico-cristã, ele é onisciente, então ele conhece de cabo a rabo 100% a criatura. Ouvindo isso, meus caros, a gente vai entender que erro grave Davi cometeu. Bem, a história de Davi, que precede a Salomão, começa quando Davi, já com o seu reinado estabelecido, já haviam se passado os períodos de percalço e turbulência dentro de um reinado. Você precisa entender que naquela época se existiu o conceito de cidades-estados, os reinos eles eram efusivos em comprar situações de disputa territorial, os territórios não eram monstruosos, não eram como em filmes e jogos, então tudo era muito caloroso na questão bélica e militar. Havia muitas guerras tribais, territoriais, étnicas, e o reinado de Davi foi marcado por várias conquistas e guerras, algumas épicas dignas de séries que poderiam ser produzidas, como a própria tomada de Jerusalém. Mas nessa época, a época que precede o nascimento do rei Davi, o reino de Salomão, o reino de Davi, a época que precede o nascimento do rei Salomão, o rei Davi estava num período em que muito do esforço armamentista que ele inclusive liderava tinha conseguido êxito. Mas, curiosamente, naquele momento, no momento que antecede toda a história que trará Salomão ao mundo,
havia uma campanha de guerra acontecendo que Davi não estava presente nela. Ele estava fugindo de uma responsabilidade real. O erro grave, meus amigos, entenda, existencialmente falando, o erro, ele sempre precede a uma evasão de responsabilidade concreta. Eu posso te dar um exemplo claro disso. Quando você, sabendo que precisa fazer uma determinada tarefa, você protela, especialmente quando essa tarefa não tem uma demanda cronológica factual. Quando não tem uma arminha na sua cabeça dizendo para você fazer, você protela e diz para si mesmo que fará depois. Uma evasão de responsabilidade. Davi não foi com a campanha militar, ele preferiu ficar no castelo, de boa, tá? Bem de boa. E entenda, as cidadelas daquela época tinham castelos construídos de maneira em que os pátios dos castelos, tá? A situação em que o rei gozava na sua torre, ela precisava ser geograficamente estratégica dentro da cidadela do castelo. Então, as varandas dos aposentos reais costumavam ser construídas com uma visão panorâmica de toda a cidade. E pessoal, veja só, as cidades reais daquele tempo não eram megalópolis. Até haviam as cidades que eram megalópolis, mas geralmente as cidades, elas conseguiam ter uma vista panorâmica de uma torre alta com todo o seu pertencimento geográfico, porque essas cidades geralmente eram muradas. A própria Bíblia conta a história da tomada lá nos livros iniciais da tomada de uma cidade chamada Jericó, que aliás, a título de curiosidade, é a cidade mais antiga, ainda uma das cidades mais antigas ainda estabelecidas. Jericó está lá até hoje. Tinham muros, vocês devem lembrar dessa história aí pela tradição cristã. Mas voltando à nossa reflexão, Davi estava de boa no palácio dele, no aposento real, com uma varanda sinistra que dava vista para toda a cidade. Toda a cidade era vista por Davi. Era estratégico. O exército estava em guerra. Beleza, pessoal? Davi estava evadindo da sua responsabilidade real. Não era como Game of Thrones ou qualquer série que você vê. Não, também não é como os relatos medievais. Naquele tempo, o rei ia para o fronte de batalha. Davi foi para o fronte de batalha em quase todas as campanhas, mas nessa ele evadiu de responsabilidade. E como toda oportunidade existencial há erros e alguns graves, você se evade de responsabilidade. É interessante, pessoal, porque quando nós evadimos de responsabilidade, nós não só deixamos de fazer coisas que nós deveríamos de fazer, mas nós ignoramos a consequência das nossas escolhas. Mais à frente a gente vai refletir sobre isso, o peso da consequência de uma escolha. Davi estava de boa lá, provavelmente acordou num dia tranquilo, beleza? E aí, esse cara, pessoal, só um detalhe, da nossa audiência lá, telespectadores, colocou sobre o YouTube, não deu para colocar no YouTube. A live está acontecendo só aqui, tá? Então, avisa para o pessoal, não vai acontecer no YouTube. Eu falei na dialética terapêutica que ia acontecer no YouTube, mas não vai. Não deu certo, está acontecendo aqui. Perdão, meia culpa, minha máxima culpa. Achei que dava, mas não deu não. Melhor aqui. Então chama as pessoas para cá. Ainda vale a pena, a gente só está no primeiro ponto. E o primeiro ponto é o erro grave de Davi. Na nossa série, Salomão, homem ou mito. A gente está desfazendo o mito anterior a Salomão, o mito Davi. Beleza? Ele está de boa no castelo, acorda e vai para a varanda dele, observar a vida privada alheia, no privilégio do castelo, enquanto os soldados, o exército estava quebrando pau. Entenda, pessoal, isso não era um comportamento real padrão daquela época. Não é aquilo que se esperava dele. Então ele estava cometendo um erro, beleza? Ó, uma pessoa acompanhando a live está perguntando fontes. Bem, o texto base da nossa reflexão, minha cara, está no livro do profeta Samuel, está lá no Antigo Testamento, lá da Bíblia, e
essa narrativa toda da reflexão do erro se transformando em acerto está no capítulo 11 e no capítulo 12 inteiro, beleza? Eu não vou voltar a referenciar, porque a nossa preocupação ela é reflexiva e não historiográfica, é fenomenológica, é aplicar nas nossas vidas. Ele estava de boa, talvez ele pudesse, e você pode refletir, mas Thales, o que tem de mais? Ele era o erro, ou ele era o rei. Por que um erro tão grave? Porque na evasão de responsabilidade de Davi, ele fez tudo aquilo que alguém que foge da sua responsabilidade pessoal faz. Procura preencher o tédio com superficialidades distrativas de fundo estético. Traduzindo essa frase complicada, ele vai procurar dopamina. Para quê? Para matar o tempo, para justificar um prazer imediato. Se fosse nos tempos de hoje, Davi ia rolar o feed, ia rolar o Reels, beleza? Foi isso que ele fez naquele dia. Só que ele foi para a varanda olhar com vista privilegiada o cenário da cidade. E aí, meus caros, aí começa a parte que tirem as crianças da sala. Porque Davi, ele visualiza na sua observação uma mulher tomando banho, beleza? Essa mulher não era da Deus é Amor, ela não estava tomando banho de camisola, ela não era Amish, ela não estava tomando banho de roupa. Essa mulher estava tomando banho como as pessoas tomam banho. E Davi mirou, observou. E pelo que o texto conta, a mulher era muito gata. E o nome da mulher era Betseba, ou Batseba, ou dependendo da visão. Beleza? E aí o que acontece, meu caro? Davi, como um jovem afoito matando trabalho no Rios à base do soft porn, ele olhou para aquela mulher e com toda a sua dopamina a desejou. E aí vem o problema da infantilidade do desejo nos erros graves. Porque quando a gente pega o desejo e o vive como uma criança vive o desejo, nada de bom desarrola desse processo. Meu caro, o que aconteceu a partir desse rei criança, deixando o desejo, deixando a dopamina falar mais alto na cabeça dele, deixando os instintos governarem a vontade, procurando a realização só da sensação orgástica que viria, ele começa a não só evadir da responsabilidade real de estar do fronte de batalha, ele comete um dos piores erros de toda a vida dele, que marcaria para sempre a vida de Davi, porque, como eu disse, as personagens da escritura judaico-cristã, elas não são personagens idealizadas. Olha só vou fazer um adendo, porque na construção de uma espiritualidade interiorizada e autoral sua, meu amigo, aí do outro lado, você precisa parar de confiar naquilo que críticos da religião dizem. Críticos da religião só dizem bobagem. 90% deles nunca nem estudou o material real daquelas religiões. Eles estudam os críticos que criticam a religião e se tornam críticos em cima das críticas. Eles nunca leram o texto. Eu ouço cada bobagem em podcasts da vida sobre críticas do porquê que eu não acredito na Bíblia e patati patatá. Meu caro, aqui, especialmente na nossa reflexão, eu só peço que você viva a biografia narrada. Se você acredita ou não, é uma escolha pessoal sua. Se você acha que a Bíblia é o livro de Deus, se você acha que ela é só um escrito histórico, se você acha que ela é história da carochinha, aqui você tem esse direito. A espiritualidade vivida e experimentada por nós nessa live será autoral. Você cuida da sua, eu cuido da minha. Mas olha só, não confie em críticos de religião pós-modernos. Eles criticam uma religião que eles não dominam, nunca estudaram, em cima de clichês e frases prontas, algumas pseudológicas, porque não tem nem base filosófica. Beleza?
fala-se muita bobagem, como por exemplo, que a Bíblia é um livro de milagres fantásticos e etc. Meus caros, se você pegar as escrituras judaico-cristãs, na narrativa biográfica delas, tá louco. Ela desce o pau, ela mostra os piores erros e ela mostra vidas reais acontecendo em sistemas existenciais reais. Esse Davi que a gente está falando, toda a narrativa dele contida em 4 ou 5 livros da Bíblia judaico-cristã, é um homem real, com dilemas reais. Tanto é que ele foi cauterizado naquela manhã pelo desejo, na evasão da responsabilidade existencial dele de agir como um homem adulto. Caralho, meu amigo, você sabe quantas vezes você acorda a droga do seu dia e foge da responsabilidade de ser uma pessoa adulta? E você, minha amiga, que foge da responsabilidade às vezes de ser mãe, de ser mulher, todo mundo fugindo da responsabilidade nesse mundo louco que virou a pós-modernidade. Esse texto fala sobre isso, essa história fala sobre isso, essa biografia fala de um cara que não conseguiu lidar com o desejo de uma maneira adulta e tinha poder na mão. Meu amigo, quando o poder casa com o desejo, ferrou. Já era. Foi-se. Ele era o rei. Ele era um rei de um reino poderoso. Ele era um rei guerreiro. Ele era um homem versado na guerra. Ele era um homem que fez uma escolha naquela manhã de ficar de boa. Vocês acham que ele fez o quê quando ele dopaminergicamente olhou para aquela mulher tomando banho? Ele mandou buscar ela, meu caro. É isso que a história conta. Aí deixa eu te perguntar. Quantas vezes eu já vi pregadores ou mesmo profetas dizendo, por exemplo, tá? Que a Betseba era uma grandíssima. Aqui na minha live de espiritualidade existencialista a gente pode usar o nome que eles insinuam, porque não pode dizer, porque é pecado, né? Embora na consciência deles esteja. E aí é bem curioso, galera, porque é o seguinte, olha a dinâmica do religioso, essa é fantástica, tá? Ele acredita num Deus que ele enche a voz, entona e faz tudo e não pode dizer certas palavras, né? Beleza. E ele diz que esse Deus é todo poderoso. Sabe o que é engraçado? Ele faz isso e, pensando nessa entidade toda poderosa, ele acredita que esse Deus não lê a mente dele. Porque esses pregadores, quando eles contam a história de Davi e Betseba, o nascimento de Salomão, eles acham que Betseba foi uma grandíssima vagabunda. Mas olha só, meu caro, essa noite nós vamos na contramão. Ela não foi uma vagabunda, não. E quando você lê todos os textos envolvidos, você vai ver que essa mulher foi a vítima real da história aqui. Ela foi a grande vítima desse processo. Vagabundo foi o rei Davi. Este foi vagabundo com V maior e com todas as qualidades psicologicamente degradantes de um grandíssimo vagabundo. Beleza? Ele foi muito mais que um vagabundo. Ele foi um vagabundo moleque, um vagabundo covarde, um vagabundo autoritário, um vagabundo escroto e todos os adjetivos pejorativos que você quiser dar para ele. Sabe por quê? Porque uma criança com poder na mão, ela só faz isso. Ela só faz desgraça. Então, meu caro, fica a dica para você. Onde você está querendo chegar na sua vida? Cuidado se você está preparado para chegar lá, tá? Porque o tombo pode ser parecido com o que você vai ver que o rei Davi experimentou. Ele mandou buscar. Betseba não era uma vagabunda. Ela se apresentou ao rei. E o rei mandou buscá-la com a comunicação, se direta ou indireta. O texto não diz claramente sobre isso, mas comunicação que você deve imaginar, tendo um pouquinho de inteligência. Com a comunicação, como aquele verbete da nossa cultura pop, vou lhe usar. E aí eu te pergunto, você que acha que Betseba, você religioso, caso tenha algum religioso desse tipo vendo a minha live, imagino que não, né? Acho que só dele entrar e olhar para mim, vestido de preto, provavelmente vai sair. Saia mesmo, vai para bem longe daqui.
Você, meu amigo, pense só, essa mulher é uma plebeia. E olha, quer saber como é que a treta vira pior e o erro se configura de uma maneira bem mais grotesca? Quer saber? Vamos lá. Ela era uma plebeia e ela era filha de um cara do exército do rei Davi, e um cara extremamente fiel ao exército, extremamente fiel à tropa, da linha de frente daquela batalha que Davi evadiu. A mulher dele ficou e Davi pegou a mulher do cara e lau. Esse cara chamava Urias, o Heteu, um cara super fiel ao Davi, rei Davi. Davi manda pegar a mulher e não tem essa não. Meu amigo, olha só, você consegue imaginar o contexto? Ele manda buscar a mulher. Você acha que Betseba poderia falar, eu não vou? Você acha que naquele contexto ela poderia fazer alguma coisa? Você acha mesmo, meu cara? Você acha que ela poderia dizer não para o rei de toda a nação? Para o homem que tinha mais poder, que tinha tanto poder e naquele momento estava déspota? E exigiu e, na minha visão, estuprou Betseba. Porque para mim, um sexo não consentido por uma mulher é estupro. Ela não tinha desejo nele. E eu já disse isso e fica a dica aqui, meu caro. Se você tem problemas sexuais com a sua esposa e acha que ela é obrigada a ter relações sexuais com você, sinto te informar, ela não é obrigada a ter relações sexuais com você, não. Ninguém é obrigado a ter relação sexual com ninguém. Gente pervertida, adoecida é que constrói esse tipo de obrigação. Gente que não é capaz de conquistar. E você, homem fraco, que se ofendeu com o que eu falei, que acredita que a mulher tem uma obrigação de te dar, deixa eu te falar, isso só mostra o quanto você é uma criança boba e fraca, que você quer uma esposa edípica. Sabe o que é isso? Você está sonhando com uma mulher que vai ser a mãe que você não pôde pegar na sua infância, que ela vai limpar o seu bumbum, vai receber o seu consolo, ela vai viver tudo o que uma mãezinha vive e depois no final do dia ainda deitar na cama com você e gozar. Vai crendo nisso, meu amigo. Dentro de um casamento o papo é outro. Betseba não tinha o que fazer. Ela só pôde aceitar a condição. Você já imaginou o que ela acreditaria que Davi poderia fazer, por exemplo, na recusa dela com o esposo dela lá no fronte de batalha, Urias? Então, antes de chamar, quando lê essa história, Betseba de vagabunda, entenda, essa mulher foi a única vítima em toda a narrativa que a gente vai fazer aqui. Davi foi vítima? Não, ele não pode nem ser elegido a vítima do próprio desejo, como em algumas situações os idiotas são. Ele é um homem de poder, ele foi senhor de si e escravo do desejo, mas ele se apropriou do desejo e fez do desejo a força para ele pegar e tomar a mulher de um dos principais comandantes dele, Urias. E deixa eu te falar uma outra curiosidade que talvez na boca dos pregadores você não vai ouvir. O adultério pontual dessa história aqui não tinha a ver com o fato de Davi possuir mais de uma mulher ou ele fazer sexo com uma mulher fora do casamento. O adultério aqui tinha a ver com o fato de que Betseba era uma mulher casada. Ela não era uma mulher desimpedida que Davi poderia transformar numa concubina ou numa esposa. Ela era uma mulher casada. E casamento naquela época tinha um peso talvez muito maior do que o peso estatal que tem hoje, porque havia-se a crença da ligação de sangue. Sabe como os casais casavam naquela época? Principalmente, era o pipi no popô, era o pipiu na pepeca, e era assim que o casamento era efetivado. Aliança, tá? Vou mostrar para vocês como a aliança era feita. Não, pode ficar tranquila, não precisa tirar as crianças da sala. A minha aliança com a minha amadíssima esposa, o amor da minha vida. Aliança. Você acha que a aliança é assim? Porque, psicanaliticamente falando, deve ter um significado. As alianças eram assim. Olha, Betseba, ela provavelmente, ao contrário de todos os pregadores
eu vou dizer como a gente vem trabalhando desde o início da saída da caverna do real para o mundo digital minha. Ela devia amar profundamente Urias. Sabe por quê? Mais à frente você vai descobrir, não vou dar spoiler agora não. Ela foi lá, foi violentada pelo rei, beleza? O rei se satisfez, e aí, meu amigo, a consequência veio. O erro grave de uma escolha completamente irresponsável e infantil não poderia dar outra coisa a não ser... deu. O erro transformou-se numa gravidade profunda. Quem adivinha aqui o que aconteceu? Hein? Que adivinha aqui que aconteceu? Ele engravidou, meu brother. Ela engravidou. Quantas vezes? Eu tô rindo aqui que eu lembrei, já ouvi tanta história, eu já ouvi tanta história, que foi assim, põe só um pouquinho, vai dar nada não, tá? Dá nada não. Ela engravidou. Betseba ficou grávida de Davi. Naquele dia lá, ela engravidou. O pior aconteceu. E aí vem mais uma lição existencialista pra gente. Meu caro, muito cuidado com o desejo. Ele é um péssimo conselheiro e ele, através do prazer, esconde a reflexão da consequência. Ele inibe a responsabilidade e você cria a fantasia de que não haverá consequências, enquanto ele te cega na recompensa da sensação. Gravou, mas haverá consequências. Porque você pode negar a realidade, meu caro, mas você não pode negar a consequência de negar a realidade. Mulheres ficam grávidas. E naquele tempo, o rei Davi não tinha simeticona para dar para ela depois, pílula do dia seguinte, não tinha camisinha, não tinha DIU, tá bom? Ela engravidou. E sabe como Davi fez? Agora vocês vão ver. O erro grave, ele sempre se traduz numa escolha imoral. Porque o indivíduo, ele acaba indo contra os próprios valores, tá? Eu nem acredito que Davi tinha esses valores. Ele só se entregou ao desejo, como você hoje na pós-modernidade é incitado a se entregar. E por isso que na pós-modernidade as pessoas não conseguem construir grandes coisas. Coisas das quais elas se orgulham, coisas das quais elas podem verdadeiramente estabelecer um legado. Davi provavelmente, ele em sã juízo, como alguns dizem, ele não escolheria essas coisas. A escolha, quando ela é uma escolha irresponsável, ela geralmente também é uma escolha imoral. Ela vai contra a moralidade daquele indivíduo. E no escamoteamento das consequências veio a gravidez. Só que já viu aquela expressão, o que está ruim pode piorar? E piorou, tá bom? E piorou bastante. Como ele não tinha nenhum dos recursos que eu disse, sabe o que aconteceu, pessoal? Davi teve a brilhante ideia de falar, traz Urias da frente de batalha. Esse cara precisa vir. Como ele é muito bom soldado, olha o plano. Olha a criança municiada de uma R-15, usando ela para sua própria destruição. Olha a criança com alta habilidade. Olha a criança capaz de ter poder em suas mãos. Olha como ela age. Olha como o moleque, como o imaturo, como o covarde age. Traz Urias. Traz ele, porque eu vou continuar negando o meu erro. Porque afinal de contas eu sou o rei. Então eu vou resolver, já gozei, vou resolver. Traz. Trouxeram Urias. Não deu certo, meus caros. Urias era um homem bom. E ele não achou justo, enquanto os soldados deles morriam, enquanto todo mundo entregava o sangue pela nação de Israel e o rei no palácio, pegando as mulheres dos seus oficiais, Urias não achava justo que os soldados continuassem lá e ele curtindo com a esposa.
Ele não se permitiu nem entrar na casa dele, ele dormiu na porta. Davi ainda usou um segundo artifício, mandou embebedar ele e disse que era uma garantia. Ele dormiu na porta, mesmo bêbado, e não se rendeu. E aí Davi conseguiu piorar as coisas, meus caros. Sabe o que Davi fez? Olha só, mais uma vez, uma pontuação importante. Meu amigo, toda essa história que eu estou te contando, na riqueza desses detalhes, está na Bíblia, que você vê os críticos da religião dizendo que são fábulas de super-heróis idealizados e patati patatá, tipo, você vê esses caras com, parece que estão com prisão de ventre, a Bíblia, as histórias ridículas. Não são não. Para qualquer existencialista, quando você abre e lê aquelas histórias, você acha elas hardcore, tá? Elas contam detalhes da vida dos personagens muito pesados, que poucos livros da literatura biográfica real contam em detalhes, quiçá livros religiosos, beleza? Então olha só, vamos lá. Davi piorou o negócio. Sabe qual foi o plano de saída dele? O plano de saída foi o seguinte: mandar ordem para quem estava naquela batalha para colocar Urias na principal cabeça do fronte. Sabe para quê, meu caro? Para ele ser morto. É assim que uma criança escolhe lidar com o erro dela. Escolhendo. Escolhendo o contrário. É assim que um irresponsável lida com o erro dele. Sabe como? Cometendo vários outros. Entrando num loop de erros, achando que o próximo erro esconde o anterior. Por quê? Porque eu não posso assumir. Aliás, na idealização, inclusive do eu que eu vendo para todos, eu não posso assumir que eu fiz uma grandíssima merda como uma criança guiada pelo desejo. Aí sabe o que acontece, pessoal? Acontece isso. Ele consegue piorar o pior e piora ainda mais o pior e piora ainda mais o pior. Ele manda Urias para frente de batalha. Ele morre, obviamente. Você acha o quê? Que as batalhas daquela época eram o quê? 0-1, paro ímpar, estilingue? Não, meu querido. Infantaria era mato. Aliás, eu acho que só havia cavalaria e infantaria, não tinha essas situações como a gente pensa. O cara, estrategicamente, como um bom crápula e covarde, coloca Urias na frente de batalha para ele morrer intencionalmente, porque quem faz uma escolha baseada num erro grave cria um efeito dominó, uma avalanche de erros, um mais grave que o outro. E aí tem um detalhe que eu gostaria que vocês refletissem. Você quer ter uma espiritualidade que te promova crescimento pessoal, interioridade? Aprenda a se livrar do orgulho, porque o orgulho, ele é um inimigo da potência e da realização. Em que pressuposto? No pressuposto de que ele camuflará as tuas culpas e os teus erros. Então você não terá ponto de partida da realidade. Você não terá a condição de rever as coisas que você fez. O orgulho de Davi não permitia a ele essa situação. Pare e pensa. O rei, o mágico rei Davi, haviam-se cantos, anedotas, hinos sobre ele. Ele era o ruivinho que decapitou o gigante, provavelmente com 12 anos, que encheu o peito para falar que enfrentava os leões. Ele era pastor de ovelhas. Um menino magrelo enfrentava leões. A história do chamado dele e a unção para rei é muito bonita. Reflete alguém que realmente na juventude, curiosamente, na juventude, no ímpeto da juventude, quando os muitos conselhos não enchem a cabeça dele, quando a identidade no início do final da adolescência está mais corajosa, ele enfrentava leões, ele enfrentava gigantes. E agora ele vivia a evasão da responsabilidade de rei, gozando, pegando a mulher dos seus oficiais e resolvendo uma gravidez indesejada com um assassinato. Davi foi assassino de Urias, o ET. Isso mesmo. As pessoas não contam isso sobre o rei Davi. Aguarde, tá? Essa série será cheia de revelações que as pessoas não costumam colocar nessas narrativas, tá? Urias morreu. Eu fico pensando, e eu me teleporto fenomenologicamente para aquele período histórico, como se fosse uma máquina do tempo, em várias reflexões sobre essa biografia, como deve ter ficado
aquela mulher, a Betseba, quando ela soube que o Urias morreu. Vem cá, pessoal, vocês acham mesmo que ela não sabia o que estava acontecendo? Você acha que ela, quando soube da morte de Urias, não sabia que foi exatamente Davi tentando fazer? Rapaz, hardcore, tá? E aí, aquela mulher, sabe, que eu já ouvi, tá? Você que vem de uma tradição cristã, inclusive familiar, que já deve ter ouvido muitas mensagens sobre essa parte da história do rei Davi, você já deve ter ouvido bons nomes sobre Betseba. Aliás, eu tinha uma tia idosa, muito religiosa no sentido institucional, muito radical no pior sentido, não nesse sentido bom que eu trabalho aqui. Ela costumava chamar mulheres que ela considerava de baixo valor moral, ela costumava chamar de Betseba. Essa Betseba, ela dizia. Pois é, meu caro, deixa eu te dizer uma coisa. Essa Betseba era uma vítima nessa história. E imagina o desespero dessa mulher quando entregaram a mensagem: Urias morreu. Você que sempre achou que já conhecia essa história, que Betseba não amava Urias e que ela deve ter ficado muito feliz, porque afinal de contas, dando spoiler, ela vira esposa do rei. Não, meu amigo. Essa mulher amava o marido. Essa mulher estava tomando banho na casa dela. E a casa não tinha um banheiro, não. Ei, acorda, meu filho. A gente está falando de uma história que aconteceu 1000 anos antes de Cristo. Não tinha banheiro lá, não. Beleza? Ela tomava banho muito provavelmente numa bacia, no quintal da casa dela, como todo mundo, na reserva do quintal da casa dela. O rei vendo, desejou, executou, trouxe consequência, matou o marido dela. O texto em 2 Samuel diz que ela guardou luto pelo marido. Você acha mesmo que se essa mulher fosse uma meretriz, ela guardaria luto pelo marido? Ela sofreu. E aí, ela foi feita esposa de Davi. E aí ela vai fazer o que? Ela estava grávida do rei. E ela concebeu e deu luz a uma criança. E aí a gente entra na segunda parte da nossa reflexão, que eu vou intitular de, talvez uma das palavras que eu mais gosto, tatuaria, tá? Se eu fosse como o nosso amigo Bruno, cheio de tatuagens, eu tatuaria essa palavra. Responsabilização. A segunda fase da nossa reflexão de hoje é a responsabilização de Davi. Davi, o Todo-Poderoso de Israel, agora com Urias morto e Betseba como sua esposa, de boa, a criança escolhendo errado, ela foge da responsabilidade, ela enterra o erro dela, está resolvido, uma pedra sobre. E deixa eu te dizer, meu amigo, fenomenologicamente pensando, como um existencialista, eu acho que Davi deve ter feito o que alguns monarcas fariam naquela situação. Ele deve ter falado assim: de boa, tá de boa, agora passou, eu errei mesmo, foi mal, vamos tocar, fazer o quê? Ainda ganhei uma mulher que eu acho lindíssima, vou ter um filho, e é isso. Não, foi isso não, tá? O que aconteceu foi o seguinte, vou te dar uma visão sobre essa história, que essa eu garanto que é inédita. Surgiu um terapeuta na vida de Davi. Você que vem se perguntando, que vem me acompanhando, qual é o papel da psicoterapia, da terapia, qual é o papel de um psicoterapeuta, de um terapeuta, é exatamente esse aqui, o papel do profeta Natan. Havia um profeta em Israel e era assim, pessoal, para ficar bem fácil de vocês entenderem, o profeta daquela época, ele não era alguém que entregava profecia no sentido de predição de futuro. Ele era como se fosse o xamã daquele povo, como se fosse a figura que mediava aquele povo e Deus. E em Israel isso era diferente de sacerdote. O sacerdote era o mediador do templo que nem tinha sido construído ainda. O nosso fortuito Salomão é quem vai erguer esse templo, beleza? Os rituais de sacrifício do povo de Israel daquela época aconteciam no tabernáculo.
e os sacerdotes, eles eram medianeiros do sacrifício, eles eram os que cuidavam do tabernáculo e dos sacrifícios no ritual religioso, que basicamente é a morte de animais para pagar pecados das pessoas. Gravem isso. O profeta não. O profeta era o cara que fazia a mediação do que Deus queria, da vontade de Deus, do que Deus pensava com a nação e com os líderes religiosos. Por isso você vai pegar o Antigo Testamento e você vai ver que todos os profetas que profetizaram lá, eles foram perseguidos e mortos pelo povo e pelos governantes. O próprio Jesus Cristo, na segunda parte da Bíblia judaico-cristã, lá nos Evangelhos, que aí é só cristã, né? Os judeus não aceitam como canônico, ele vai dizer que Jerusalém é a terra de quem mata os profetas. Apareceu o profeta Natan, o terapeuta da história. Beleza? E aí o terapeuta da história mostra a sujeira na ponta do nariz de Davi. A sujeira que ele achou que estava escondido. Ninguém via, só ele e Betseba e os participantes lá sabiam. E aí o que acontece? Vem o profeta Natan e conta uma história para Davi. Ele pede uma audiência com o rei. Claro, profeta, eu imagino. Nem passava pela cabeça de Davi o que aconteceria. É igual alguns garotinhos dinâmicos que vêm aqui no meu consultório, senta no meu sofá e não tem ideia do que vai acontecer. Quando a sujeirinha na ponta do nariz, que pode ser até de cocô, vai ser demonstrada. Beleza? Olha só. O profeta Natan foi o psicoterapeuta de Davi, mostrando para ele que ele era uma criança mimada e irresponsável e que tinha cometido uma atrocidade. E tem mais, na posição de profeta, comunicando uma mensagem de Deus, a coisa ia feder muito mais do que uma sessão de psicoterapia. Então, lembrando dessa metáfora, eu vou contar o fato real. O profeta pede audiência e ele vai para frente do rei. E o profeta Natan fala: então, Davi, você precisa me ajudar com uma situação que está acontecendo. Tem um homem muito pobre que só tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha era o xodó dele e da família dele. Eles gostavam tanto dessa ovelhinha que essa ovelhinha era tratada com a comida da própria mesa deles. Ela dormia na cama com eles, ela era tratada como um membro da família. E ele tinha um vizinho rico. O vizinho rico, recebendo uma visita, preferiu pegar a ovelhinha do pobre, não matar uma das suas próprias ovelhas. Ele pegou Davi, a ovelhinha do pobre, e matou. E ofertou um banquete para a visita dele com a ovelhinha do pobre. Quando Davi ouviu isso, exatamente como às vezes eu proponho uma metáfora reveladora para um paciente, quando o terapeuta Natan disse para ele: olha essa analogia, Davi, vê se isso te diz alguma coisa. Quando aconteceu isso, meus caras, sabe o que aconteceu? Davi levantou. Até chutei aqui. Fazer o quê, né? Aqui tem emoção de verdade. Só você até aqui, pessoal, deu um chute sem querer no tripé. Se tiver ruim, aí vocês falam, tá? Aí o que acontece, tá? O áudio tá ok, sei lá, eu me impulsionei aqui, eu quis emular a situação de Davi, mas o que Davi deu um pulo do trono dele e falou: caramba, mata esse desgraçado, esse cara tem que morrer, esse cara tem que desaparecer desse planeta. Aí vem um momento terapeuta, beleza? Davi fica enfurecido com a história que Natan conta. Óbvio que ele fica enfurecido com a história que Natan conta. Quem não ficaria? Vou relembrar a história. Um rico vizinho crápula pega a ovelhinha de estimação. O profeta Natan mostra como era uma ovelha dos afetos da família narrada. Ele pega a ovelha de estimação, não era ovelha de corte, não era ovelha de trabalho, era ovelha de estimação. Ele pega a ovelha de estimação, mata, rouba, mata e dá um banquete para a visita dele. Eu pergunto a você, meu caro, você não se revoltaria ao ouvir uma história desse? Mas aí vem o nosso querido psicoterapeuta, que, como eu disse, as pessoas não pontuarão isso para você. O psicoterapeuta vem e fala: então, Davi, esse crápula é você. Você fez a mesma coisa com a mulher de Urias. Não satisfeito em ter todas as mulheres que você poderia ter, você tem as suas.
Entenda, pessoal, naquele tempo a poligamia era permitida em Israel como um ritual natural de se estabelecer uma família. Só que só dando mais uma contextualização histórica, a poligamia não era feita em formato de suruba. As mulheres e os homens não ficavam em múltiplas relações. Não, se estabelecia uma família como qualquer outra, com o ordenamento de intimidade dentro dos valores da moralidade, com o ideal de família natural como se fosse a monogamia. Davi tinha várias mulheres. Era permitido-se aos reis daquele tempo ter até as concubinas, que eram umas espécies de namoradinhas legais. Beleza? O cara não satisfeito em ter tudo, não satisfeito de não estar precisando ir na batalha, ele pega a mulher do oficial dele, engravida, e para fugir da responsabilidade, como um moleque, ele manda o cara para a morte. E Natan fala, foi você que fez isso tudo. Você é esse monstro. Só que aí, meu caro, aí vem a responsabilização. Quando Natan, o terapeuta, também conhecido como profeta, mostra para ele a sujeira no nariz dele, ele fala, tem mais, meu caro, agora vai feder. Tudo que você fez no oculto, farão as vistas. Tudo que você fez de mal, sem que ninguém saiba, será vivido dentro da sua casa com todo mundo sabendo. E sem qualquer tipo de aprofundamento, pessoal, o pau cantou e as consequências vieram. A família de Davi se destruiu completamente. O reino de Davi foi completamente abalado, porque eu os lembrarei o que já disse hoje. Você pode negar a realidade, mas não tem como negar as consequências de negar a realidade. Voltando ao início do nosso primeiro ponto, você pode escolher ouvir o desejo, mas você não fugirá, não há como evadir das consequências da irresponsabilidade de ouvir o desejo. Você pode escolher como uma criança as piores coisas e evadir dos teus papéis e das tuas funções. As consequências imediatamente boas e ruins disso virão. E inevitavelmente você estará condenado. E veio sobre Davi de uma maneira atroz. A família de Davi foi completamente destruída. Vocês podem ver todos esses acontecimentos no segundo livro do profeta Samuel, lá da Bíblia judaico-cristã. Porque não tem como, meu caro, evadir da responsabilidade consequencial. Você evade da responsabilidade agindo como irresponsável, mas você não vai conseguir fugir da consequência. E a consequência ruim vem. Davi sofreu essa consequência ruim. E aí começa-se essa sequência de desastres existenciais, todos profetizados pelo nosso psicoterapeuta Natan, que mostrou para Davi, através da metáfora da ovelhinha, o quão errado ele era, e o desastre começou. Desastre que vocês não têm ideia, incestos, a coisa desandou completamente, só que imediatamente veio uma consequência, já imediatamente. Vocês lembram que Betseba estava grávida? A vítima da história, que você costuma ouvir pregadores religiosos dizendo que essa mulher é uma vagabunda, e como eu disse, minha tia usa esse adjetivo Betseba para uma mulher moralmente duvidosa. Pois é, a pobre da Betseba tinha dado à luz já o filho dela como Davi, e essa criança nasceu doente pra caramba, muito doente. Davi, diante da porrada do terapeuta, se você já passou por um processo terapêutico, você sabe, diante da porrada terapêutica que ele sofreu, ele caiu na real, obviamente. Ele se arrependeu profundamente. Isso é verdade, tá? Tá na hora da gente entender. Quando o psicoterapeuta Natan, o profeta Natan, fala para ele, Davi, caia na real, meu jovem. Olha o que você fez, meu caro. Olha a atrocidade que você fez enquanto o desejo te guiava, enquanto você não assumia a responsabilidade, enquanto você decidiu evadir do seu papel de rei. Olha a avalanche de merda que aconteceu.
E qual é a consequência disso? Agora você tem um filho doente e o pau vai cantar dentro da sua família. E você vai ter as estruturas do seu reino abalado. E Davi, naquele momento, numa atitude de queda na realidade, por isso que eu disse, se você já passou por um processo terapêutico real, você sabe disso, ele põe a mão na consciência e pela primeira vez desde o início dessa história, ele pensa como um homem adulto e maduro, que em algum momento da existência dele, antes das conquistas materiais, Pessoal, Davi, em algum momento da existência dele, até aquele momento, tinha sido um homem responsável e maduro. Acreditem, Davi não foi esse facínora o tempo inteiro da história de Betseba. E aí que está a situação da responsabilidade existencial e do comprometimento que você precisa ter no seu desenvolvimento pessoal a ter disciplina e persistência. Sem disciplina, você não vai alcançar a manutenção de sempre viver como uma pessoa madura. Pelo contrário, essa história nos mostra que até o mais maduro dos homens se abandona a noção de persistência, de constância e de disciplina, mesmo sendo o cara mais foda de todos. Sacou? Vocês precisam entender o seguinte: o ser humano é um ser histórico fenomenológico. Ele é um ser singular que vive uma história existencial. Se ele não se comprometer a ser um filho do tempo e entender que a vida dele se faz na eternidade a cada escolha que ele faz, e aquela escolha continua mantendo ele sendo quem ele é, ele vai perder a maturidade alcançada, vai entrar em lapsos de irresponsabilidade. Esse texto bíblico, como diversos textos bíblicos, mostra que o homem tem telhado de vidro e a manutenção desse telhado é a visualização e a proteção cotidiana a partir de cada escolha. E é por isso, meus caros, que esse segundo ponto, a responsabilização, talvez seja a concepção mais importante de entendimento para uma existência qualitativa e performática, para uma existência que realmente vale a pena, para que te dê capacidade de interiorizar uma experiência espiritual realmente verdadeira. Davi caiu na real naquele momento. E quando ele caiu na real naquele momento, ele se deu conta de que haveriam consequências. E logo ele soube que o filho estava doente. E sabe o que ele foi fazer? Davi foi fazer tudo aquilo que um homem de verdade, e aí ele começa a agir como um homem de verdade faz. Ele dá conta do próprio erro e ele vai no caminho oposto do erro. Davi escolhe dessa vez a via negativa, a via da responsabilização. Ele faz uma meia-culpa, assume a responsabilidade dessa vez de uma maneira verdadeira. Depois da conversa com o nosso terapeuta Natan, que revela para ele toda a verdade, que faz ele enxergar através da metáfora a grande verdade diante dos olhos dele, ele vai no caminho oposto do pecado dele, do erro dele, e ele dessa vez, quando sabe que o filho está doente, ele não exige nada. Lembra daquele cara num primeiro momento, exigindo a mulher dos outros? Ignorando o Deus que ele servia, ignorando a responsabilidade real dele na guerra, e ignorando a responsabilidade moral dele para com ele mesmo. Lembra daquele cara? Pois é, cadê aquele cara arrogante? Não existe mais. Ele se reveste de humildade, abraça a via negativa e faz o quê? Corre atrás do prejuízo. Meu amigo, se você comete erros que desembocam num processo de fracasso, num processo de aviltagem, num processo de destruição da sua vida, e a tua existência está se tornando um vazio de sentido, um vazio de conquista, um vazio de identidade, responsabilize-se, aproprie-se da realidade, abrace aquilo que Davi abraçou nesse terceiro ponto de reflexão sobre essa história, que foi a resignação. Davi se aceitou como um desgraçado pecador.
Davi, naquele momento, aceitou a integralidade do pecado e da falha moral existencial dele. E naquele momento, o que deu a ordem para planos artroses, rasga as próprias roupas, se veste de pano de saco, joga cinza sobre si e vai para a lama implorar ao Deus que ele temia que tivesse misericórdia e salvasse o filho dele. E ele fez o que as tradições religiosas daquele tempo estimulavam. Agora ele fez o certo. Agora ele fez o moral. Agora ele entendeu quem ele era de verdade. Só um homem. Porque, meu caro, sabe o que nos separa de alguém muito bem sucedido? Escolhas. Por mais que você não acredite, ou por mais que soe papo de coach, na maior parte das vezes o que te separa do sucesso real são escolhas. E aqui, na reflexão de espiritualidade, sucesso real, meu caro, é deitar a cabeça no travesseiro e saber que se está vivendo a vida que se deve viver, de que se é quem se deve ser e de que se faz o que deve fazer. Isso é sucesso real. Beleza? E nessa reflexão, Davi nesse momento vai pelo caminho oposto. E o caminho oposto é qual? É o da resignação. Miserável homem, logo vou fazer tudo aquilo que me está determinado diante de uma situação que eu não tenho o que fazer. E ele vai e fica em jejum, implorando a Deus que curasse o filho dele. O filho com Betseba, essa mulher violada, violentada, essa mulher que estava vivendo caos existencial pelo desejo imaturo de um homem irresponsável e infantil. O que acontece, meus caros? Uma triste situação. A criança morre. A criança morre de verdade. E sabe o que acontece? O desespero que toma conta, ele é vivido pelo rei Davi nesse momento de uma maneira super diferente. E aqui a gente começa a enxergar aquilo que os pregadores religiosos não vão te dizer da biografia de Davi. Que talvez você entenda aqui agora por que esse cara ele era por diversas vezes elegido, ele era por diversas vezes adjetivado como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque agora esse Davi arrependido, ele resignado, implorando a Deus que salvasse a vida do filho concebido do adultério de Betseba, esse cara tem uma atitude inesperada e totalmente, gravem esse termo, anti-adâmica e talvez um emblema de resignação absoluta e responsabilidade absoluta. Uma vez que este filho morre, Davi sai do processo de, vamos chamar, enlutamento, sai do processo de imploramento, ele levanta, o texto diz que ele toma um banho, ele muda suas roupas, ele penteia o seu cabelo e ele vai comer e ninguém entende nada. Sabe por quê? Porque muitos de nós, a maioria de nós, entende o que é uma atitude imatura e irresponsável, mas a gente se choca e chama de radical e doido pessoas que num grau de responsabilização real começam a se comportar fora das massificações que impõem os comportamentos adequados para a gente. É a reflexão também que fica desse terceiro tomo, o tomo da resignação na história do rei Davi, no nascimento de Salomão, ou antecedendo o nascimento de Salomão, é o seguinte: Davi dá uma lição de individuação, de um indivíduo se apropriando da sua condição existencial e assumindo a máxima responsabilidade da sua vida em uma aceitação da realidade pura, como ela é e como a realidade traz as consequências. Davi, nesse momento, possivelmente
mereceu o título de homem segundo o coração de Deus, porque o Deus da espiritualidade judaico-cristã verdadeira, ele sabe quem são as suas criaturas. E ele não espera perfeição, mas ele espera sim responsabilização. Davi, completamente responsável, agiu diferente de Adão e na sua singularidade não assumiu os comportamentos que todo mundo esperava nos rituais coletivos. Qual era o comportamento que todo mundo esperava de Davi naquele momento? Desespero, dor, lágrimas e todo o enredo da perda de um filho. Davi encerra a questão com uma frase, dele, vai estar lá no texto de Samuel, muito legal, que é o seguinte: olha, meu filho partiu. Eu estou literalizando para vocês, tá? Meu filho partiu. Eu não posso fazer mais nada, eu não posso trazer ele dos mortos. Agora eu vou ter que seguir minha vida. E um dia eu hei de me unir a ele, mas hoje ele partiu. Davi sabia do erro que tinha cometido, e dessa vez não estava cego pelo desejo, e dessa vez estava singularidade na tomada de consciência do que fez e de quem ele era, e dessa vez ele escolheu ser quem ele tinha sido e era no passado, um homem segundo o coração de Deus, se responsabilizando integralmente pelo que fez e lidando com as consequências do erro grave que cometeu com resignação e responsabilidade. E a partir disso, a história começa a trazer toda sorte de consequência para além da morte do filho. É muita treta, pessoal. Se vocês se designarem a ler, é muita treta, muita coisa aconteceu, muita coisa pesada, muito mais pesada que essa que nós contamos aqui hoje. Mas aí a gente vai para o quarto ponto, que é a recompensa de uma atitude responsável mesmo depois de erros graves. Olha só, pessoal, numa espiritualidade existencialista, há uma beleza em sermos seres temporais. Eu sei que muitos de nós, numa visão idealizada e infantilidade da realidade, acha péssimo o tocar do tempo. E por que a gente acha péssimo o tocar do tempo? Porque a gente pensa, poxa, tudo passa, né? Aquela alegria passa, aquele prazer passa, tudo passa. Mas a gente esquece da parte vantajosa de sermos seres temporais. O tempo passa e as merdas que nós fizemos também podem ficar para trás, como na história do rei Davi. O tempo passa e leva também os nossos erros. O tempo passa e nos dá a oportunidade de revermos as nossas escolhas, mudarmos as nossas decisões. O tempo passa e pode consertar muita coisa através de uma escolha consciente, de uma escolha responsável, de uma escolha identitária, de uma escolha madura, de uma escolha individual. De uma escolha onde o indivíduo tem consciência de si e das consequências que abraça, positivas e negativas, e agora vai redirecionando o curso da sua vida. Então eu queria muito, meu amigo, que nessa noite de reflexão de quando um erro vira um acerto, você entendesse o seguinte: os erros que você cometeu, seja no planejamento de carreira, no planejamento de família, qualquer erro que você cometeu na sua história existencial, ele pode ser revertido, desde que você assuma a responsabilidade, se resigne diante da realidade e tenha novas atitudes existenciais, tentando entender qual é o teu papel, tentando entender qual é a tua identidade e qual é a tua responsabilidade. Esse é o triângulo que vai construir uma vida de sucesso para você e uma espiritualidade real. Meu caro, toda essa situação, uma vez que esse indivíduo muda o padrão dele, não anulou as consequências ruins da responsabilidade da escolha dele, mas tornou esse cara um cara muito mais potencialmente capaz de ser o líder que a nação que ele liderava precisava. E outra, trouxe ele dimensão para preparar o rei que levaria Israel ao apogeu da história dele. Ou os anos dourados, e como eu disse no início da live, anos dourados reais, onde a prata não tinha valor de mercado, de tanto ouro que havia, que é o nosso fatídico Salomão. Pessoal,
Davi assumiu responsabilidade de tudo, não teve mais nenhuma postura infantil, seguiu com o coração contrito, tentando ser o melhor possível. E o que aconteceu é que Deus, está lá no livro das Crônicas, Deus faz uma promessa para Davi, que dessa história errada, ele ia fazer nascer o sucessor de Davi. Só que esse sucessor não seria um rei envolvido com guerras, não seria um rei dado aos ambientes de assassínio e violência, seria um rei da paz. E é daí que vem o nome Salomão, tá? Ele seria um reinado de paz. E que esse rei, que seria o sucessor de Salomão, construiria a casa do Senhor para todos os povos. É interessante isso também. Como a espiritualidade livre nos dá a oportunidade de ler um texto sagrado e achar sutilezas. Porque até mais à frente, a gente vai refletir durante essa série, até mais à frente a gente vê na oração do Salomão, o filho do Davi, esse filho que está sendo prometido para ele pós toda essa desgraça e pós o reconhecimento das coisas. Esse filho vai gerar um templo maravilhoso, grandiosíssimo, e ele vai dizer que aquele templo, quando ele ora consagrando aquele templo, era para todos os povos, e que aquele Deus era para todos os povos. Curioso, porque não é isso que a gente encontra na prática formal. Enfim, pessoal, a atitude de resignação fez Deus dar uma esperança, né? Dar uma recompensa da história destruída, construir através da temporalização das novas escolhas uma história renovada. Só que agora vem o pulo do gato, que ninguém esperava, e que aí é uma análise fenomenológica existencial minha, a partir da minha espiritualidade e da visão que eu tenho sobre o Deus judaico-cristão. O Deus judaico-cristão é um Deus que se comunica, é um Deus que se apresenta e um Deus que se manifesta em amor, por amor, e é amor. E não é amor como nós concebemos na nossa linguagem ocidental pós-moderna. As línguas antigas, elas tinham palavras específicas. É amor de entrega absoluta. É o famoso amor ágape, tá? É um amor que não tem a ver com amar moto, amar hambúrguer, amar a esposa. Não, são coisas diferentes. E esse Deus, ele é mestre nessas histórias em reverter as merdas em bênção, em reverter as desgraças em glórias. E especialmente, esse Deus amoroso, ele não esquece dos fracos e dos oprimidos, especialmente aqueles que são inocentes e tocam a vida deles com responsabilidade. Eu vou te dizer uma coisa para encerrar nossa reflexão de hoje sobre espiritualidade existencialista, de que o acerto da história vai vir no conserto, no reestabelecimento de honra, na redenção, não de Davi, meu caro. Todo mundo te fala desse lugar comum porque demonizam a pobre da Betseba. O Deus judaico-cristão, esse Deus de amor, que a gente pode elencar 1000 outras histórias onde ele sempre vai em favor do mais fraco, do desfavorecido. Olha só, todas as esposas de Davi, todas foram estabelecidas em vínculos responsáveis e reais. Todas tiveram a sua honra de esposa. Betseba, além de não ter a honra que todas as outras esposas de uma maneira formal teve, ela tinha a sua história marcada por uma aderência a um casamento por violência, por estupro, pelo desejo imaturo de Davi. Ela era maculada por essa história. A honra dela foi destroçada. Mas Deus promete que o sucessor de Davi viria dessa mulher. O Deus judaico-cristão naquele momento fez aquilo que ele fez em toda a narrativa da Bíblia judaico-cristã, do Novo e do Velho Testamento. Ele foi em favor do indivíduo que ninguém via e ninguém olhava, mas fazia o que era certo, que era a pobre da Betseba. E Deus deu a honra a Betseba de ser a mãe do rei que faria o governo dourado do reino de Israel, que foi governado pelo pai dele, Davi. Meu amigo, é isso.
no final da história, o erro de Davi gerou para Betseba o acerto de ser a mãe do rei mais icônico da história de Israel. Essa história, essa primeira reflexão, é para que a gente pense que apesar das irresponsabilidades do pai, Salomão vem ao mundo marcado pelo amor de Deus a Betseba. Não só a Davi, tanto que um dos nomes que é dito, Deus diz, está lá no livro dos reis, está lá em outras narrativas, que ele dá um nome em hebraico para Salomão que significa amado do Senhor. E ele promete que esse reino seria um reino cheio de paz e glória. Ele pegou o erro de Davi, uma vez que Davi se responsabiliza e transforma no acerto, limpando a imagem de Betseba. Meus amigos, pensem em tudo isso nesse nosso eixo: realidade, responsabilidade, não vitimização e redenção. Se você viver uma vida, se você está tocando uma vida sem responsabilização, você está tocando uma vida que vai gerar fracasso e consequência ruim. Se você está negando a sua realidade e não considerando as suas limitações, porque o seu orgulho está achando que o seu desejo vai dar tempo para as suas realizações, desde que você goze no primeiro momento, você está errado, você vai se ferrar. Se você está achando, meu amigo, que se transformar vítima, né? Se você está aí rolando rios o dia inteiro, ficando em rede social o dia inteiro, achando que isso aí, que afinal de contas nada dá certo para você, é bom que você saiba que nada vai continuar dando certo para você. É bom que você entenda o seguinte: se você não tiver uma atitude de responsabilidade, de maturidade, de individuação e identidade, você não vai construir nada na sua vida. E muito menos vai ter uma atitude de espiritualidade real. Sabe por quê, meu amigo? Porque quando a gente reflete a realidade da história que nós compartilhamos aqui essa noite, a gente vê que espiritualidade real tem a ver com escolhas que não fazem parte de uma manada. Espiritualidade real, se Davi tivesse sido espiritual, se ele tivesse vivido uma espiritualidade real, ele tinha escolhido aquilo que ele sempre havia escolhido no passado: ouvir a voz da própria consciência, ou a voz de Deus, que você quiser chamar, ou ele teria agido diante da identidade que a história dele havia construído, que era um homem bom e justo. Mas o desejo incitou nele o conforto, o conforto incitou nele o desejo, que incitou a irresponsabilidade, que incitou todo o resto de imaturidades que destruiu a vida dele. Você tem a oportunidade de não ter a sua vida destruída. Beleza? Quais erros da sua vida você quer transformar em acerto? Te garanto que você pode fazer isso com todos. Beleza, meus caros? Hoje a gente vai ficando por aqui. A gente tem lá a nossa primeira parte da live. Eu vou descobrir como é que eu faço a live maior do que 1 hora, porque pelo visto as nossas lives do domingo não vão durar só 1 hora, né? Você que entrou só nessa live aqui, volte, assiste toda, tem muita coisa rica que foi dita durante 1 hora, e eu aguardo vocês aqui, tá? Domingo que vem às 8, na nossa espiritualidade existencialista, tá? Hoje nós refletimos sobre o início da história do rei Salomão, da nossa série Salomão. Ele era um homem ou um mito? E nós começamos essa série quebrando o mito que existe sobre o pai dele, construído pela espiritualidade institucional. O pai dele era só um homem que, se tem algo que fez de positivo, foi, no meio dessa cagada toda, agir diferente do ancestral Adão dele. Ele assumiu a responsabilidade pelos erros e ele deixou esse legado histórico. Isso ele é exemplar. E você que durante toda a história, inflamado pela minha condução, também odiou Davi, saiba que você está falando com um Davi que fala com vários outros Davis. Não se acha melhor do que Davi não, meu amigo. Você pode cometer os mesmos erros de Davi e muito pior do que os erros dele. A cada escolha você pode se tornar um Davi. A cada escolha a gente se torna um Adão. A cada escolha irresponsável a gente junta cinza sobre a nossa cabeça que só vai gerar a nossa própria destruição. Eu me lembro de uma história
para concluir, de um paciente que me dizia sempre que ele não conseguia evoluir profissionalmente porque ele tinha nascido com uma biologia desfavorável por uma condição psiquiátrica que fazia com que ele não tivesse atenção. Até o dia que, como o profeta Natan fez, eu mostrei a sujeirinha no nariz dele, que esse problema de atenção não deixava de existir, porque esse problema de atenção magicamente deixava de existir quando era algo do prazer dele, quando era algo que não evocava sacrifício, disciplina e responsabilidade. E esse paciente, curiosamente, foi no caminho do rei Davi, entendeu a responsabilidade que tinha, abraçou a verdade de que realmente ele, quando tinha prazer, quando tinha interesse, evocava uma atenção contra sintomas dele e mudou a vida dele. Hoje é um cara de sucesso. Se ele está vendo essa live, ele sabe exatamente qual é a história que eu estou contando. Faça o mesmo, meu caro. Siga uma vida fazendo escolhas responsáveis. E sucesso não vem antes de sacrifício, renúncia e disciplina, tá? Não seja uma vítima. Você não é vítima de nada. Você é vítima das suas próprias escolhas, beleza? Boa noite, meu caro. Durma com Deus e cresça. Não seja Davi, beleza? Vou encerrar aqui agora. Agora é encerrar mesmo, né? Só fechar.